Bom dia a todos. A presente audiência pública tem por finalidade a avaliação das metas do primeiro quadrimestre de 2020. Nós estamos fazendo essa abertura, tendo em vista a ausência do senhor prefeito, senhor Darcy Schiave, que se acha ausente. E a apresentação será feita pela contadora da prefeitura, a senhora Lucinéia, que poderá fazer a apresentação. Bom dia a todos. Vamos iniciar a avaliação de metas do primeiro quadrimestre de 2020. Não tá indo? Gente, não acredito. Então vou ter que começar de novo? Aqui? Então... vai ter que funcionar de novo? Bom dia, a gente vai voltar. Aconteceu um erro técnico aqui, então o áudio estava desabilitado. Qual que é o objetivo da administração pública, da audiência pública? O objetivo da audiência pública é proporcionar a participação da população no controle e na fiscalização das políticas públicas. A Lei da Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 9, traz que o Poder Executivo demonstrará e avaliar o cumprimento de metas fiscais de cada quadrimestre, que tem até o final de fevereiro, mês de maio, setembro e fevereiro do ano seguinte. Os instrumentos de planejamento são qual? PPA, LDO e LOA. O PPA planeja, o LDO orienta e a LOA executa. E agora a gente está fazendo a audiência pública para analisar as políticas públicas do programa de governo, que é a execução da política pública da LOA, que é a LOA que está executando, a gente está executando a LOA de 2020. Estamos analisando a execução da LOA. Balanço orçamentário. O balanço orçamentário demonstra as receitas previstas e confronto com as receitas realizadas conforme a Lei 4.320/64. Qual a priorização? Programas e ações e prioridades. Então, a gente vai começar
demonstrar como ocorreu os programas que a gente tinha orçado para 2020. O objetivo é o equilíbrio econômico e o equilíbrio financeiro. As receitas previstas para 2020 no orçamento foi 21.418.900. Aqui ela está dividida entre imposto, contribuições de melhoria, receitas patrimoniais, receita de serviços, transferências correntes. Aqui vocês podem ver que as receitas realizadas até o último bimestre de 2020, o primeiro quadrimestre de 2020, foi 6.964.616,93. Então, de 21.402.900 até o final de abril, a gente arrecadou 6.964.616,93. O total das receitas correntes arrecadadas foi 6.753.334,43, que demonstra que foi arrecadado 32,50% da previsão inicial. Aqui é só uma projeção. A receita total foi 21.418.900. Se eu fosse dividir essa receita em 12 meses, mas não se comporta assim, porque tem meses que vem mais, tem meses que vem menos. Em junho a gente tem a parcela do FPM, em junho, né, seu Mário? E em dezembro também tem outra parcela do FPM. Então, costuma junho e dezembro ser uns meses maiores. Março também ser um mês que vem um pouco a mais. Vocês podem perceber que março foi 1.900.000. Aqui eu trouxe por mês, março é 1.900.000. Então, assim, eu estou dividindo por 12 só para a gente ter uma noção. Mas cada mês tem a sua particularidade. Dividido por 12 e até o último quadrimestre, eu deveria ter arrecadado 7.139.633,32, que significaria 33,33% do orçamento. A gente arrecadou 6.964.616,93, 32,51. Então, a gente arrecadou 0,82 do que foi proposto. Está arrecadando um pouco menor do que foi proposto no orçamento. As despesas previstas. As despesas previstas foi 21.418.900. 950 Câmara, 18.668.900 Prefeitura e 1.800.000 Fundo. A dotação inicial para pessoal os encargos foi 10.130.169,12. A gente realizou até final de abril 3.162.314,78. 31,21 a gente utilizou com o pessoal em cargos do orçamento. Outras despesas correntes foi 8.703.244,54 a dotação inicial, a gente efetivou 4.584.963,03, 52,68 do inicial. Reserva de contingência é só caso algum tipo de calamidade, se precisar utilizar a reserva, essa reserva aí ela é a reserva do fundo, que é o nosso fundo de aposentadoria, consta também aí dentro dessa reserva a reserva da prefeitura, se eu não me engano é 80 mil, mas a gente nunca utilizou a reserva de contingência, porque nunca precisou a gente chegar no limite de estar utilizando a reserva de contingência, então ela está zero. As despesas correntes em caráter continuado e ação governamental, no primeiro quadrimestre de 2020, o empenhado foi 11.527.046,87. Então, até o final de abril, a gente já empenhou 11.527.046,87. Demonstra que foi executado 53,81 já do nosso orçamento. As despesas de capitais foi 3.076.611,18. Demonstra que foi executado 347,84 do orçamento inicial. Por que do orçamento inicial? Aqui nessa despesa de capital, lá no meu orçamento, a gente não orçou despesa de capital. Então, não tinha orçamento de despesa de capital. Essa despesa de capital foi através de crédito adicional especial, que é a construção da creche, está aqui, que é 2 milhões e pouco, e algumas coisas que a gente compraram, o reservatório, essas coisas que a gente abriu com crédito especial, que não estava no orçamento. Os indicadores de avaliações fiscais. A receita total recebida, aqui, gente, só deixando bem claro, a audiência pública é fundo, prefeitura e Câmara. Aqui eu estou demonstrando os 3 órgãos, porque o orçamento único do município, tá? A receita total foi 7.964.660,13, menos a dedução do Fundeb 970.043,20. A receita total líquida foi 6.964.616,93. Despesa total liquidada
Aí aqui eu trabalhei com liquidado, porque foi o que a gente realmente efetivou até o final de abril. Realmente veio nota, pagou tudo bonitinho, liquidado. Está liquidado, já executou a despesa. Foi 5.990, 472,70. Então, a gente teve um equilíbrio de 974, 144,23. Então, a gente ainda teve um superávit da receita que veio, do que realmente foi liquidado até o momento. Por que eu não posso trabalhar aqui com empenhado? Porque eu demonstro o empenhado, mas aqui eu coloco o liquidado. Porque o empenhado vai ter despesas até o final de dezembro. Mas a gente precisa demonstrar o empenhado, porque às vezes são despesas que realmente vão executar, são despesas contínuas, que vai ser executada até o final do ano. Aqui é o balanço financeiro, somente prefeitura agora, demonstrando somente a prefeitura. A receita corrente da prefeitura foi 6.205.183,69. A receita de capital foi 274.345,94. A soma foi 6.479.529,63. As despesas da prefeitura, o empenhado, foi 10.825.892,46. Se eu pegar a receita arrecadada e a despesa empenhada, agora verificando a despesa empenhada, a gente demonstra um déficit de 4.346.362,83. Aqui somente orçamentário. Receita orçamentária arrecadada, despesas empenhada, 4.346.362,83. Mas se eu demonstrar o banco, o saldo no exercício foi 6.346.628,75. A receita orçamentária foi 6.479.529,63. A receita extra foi 512.384,20. A soma do saldo financeiro foi 13.338.542,58. Aqui em cima, pessoal, eu demonstrei o orçamentário. Entrou receita dentro do ano, 6 milhões, a gente empenhou 10 milhões. Tivemos um déficit de 4.346.362 orçamentário. Porém, a gente começou o ano com saldo financeiro no banco financeiro de 6.346.628,75. Arrecadamos mais 6.479.529,63. A receita extra, 512.384,20. Então, a gente arrecadamos 13.338.542,58. Menos as despesas pagas, que é 4.968.758,71. Transferências financeiras concedidas à Câmara, 316.666,64. Despesas extra-orçamentárias, 1.280.043,60. Disponibilizado no banco, em 31/4/2020, 6.773.073,63. Aqui é somente financeiro, não orçamentário. O saldo da tesouraria no banco foi 6.673.073,63. Apresenta os valores no grupo disponível e no balanço patrimonial, que demonstra a sua exatidão. A dívida consolidada líquida é zero. A gente não tem dívida consolidada líquida no município, então a nossa dívida consolidada líquida é zero. A receita corrente líquida é 18.644.698,25. Essa receita corrente líquida é dos últimos 12 meses, tá? Acompanhamento do limite do primeiro quadrimestre da despesa com pessoal. Por que eu trouxe os três aqui para vocês verem? Só para vocês conseguirem visualizar. Janeiro, a receita corrente líquida nossa foi 18.619.869,52. A despesa de pessoal nossa em janeiro foi 8.213.173,92. A gente chegou num percentual de 44,11 em janeiro. Em fevereiro, a receita foi 18.699.851 em 15. A despesa foi 8.288.582,89, 44 e 32. Então, a gente ainda estava na média. Março, receita 18.964.473,31. Despesa 8.362.619,22. Abril, 18.644. Nossa receita líquida em abril diminuiu com a receita de março. Porque quando você fala em despesa de pessoal, você pega as 12 últimas receitas, 12 últimos meses da receita arrecadada, né, Silmário? Sai um mês, entra outro. Por isso que a gente fala, tem que tomar cuidado, porque uma vez que a gente entrou no limite de despesa pessoal,
Para a gente voltar é muito rápido, porque a gente pega os 2 últimos meses lá atrás. Então, saiu um mês lá atrás que a gente arrecadou bem e entrou um mês de abril que nós caímos na arrecadação. Então, em abril, vocês podem perceber que a nossa receita corrente líquida foi maior do que todos os outros meses anterior. E a nossa despesa com o pessoal subiu 2,46, que foi para 46,51 em abril. Aqui não está ainda o aumento de 14% dos funcionários, que de 11 vai para 14. Ainda tem esse aumentozinho ainda que a gente vai acrescentar nesses 46,51. Da Previdência, né? Junho. Os cargos, os comissionados já tá. A Previdência Geral já está desde o começo. De março, Aí agora, tudo, né? Tudo, os demais. Então, assim, é só para vocês terem uma noção que quando a gente fala, gente, tem que tomar cuidado na questão da despesa de pessoal, porque a despesa de pessoal não significa se a gente tem dinheiro no banco. A despesa de pessoal tem um cálculo diferente, é os últimos 12 meses de receita. Porque que ele quer entender? Viu, você não pode gastar mais com o pessoal do que você tem no seu orçamento. Então, assim, de todos os meses, de janeiro, fevereiro e março, abril foi o mês que a gente menor teve. E a gente não sabe como vai ser os meses até chegar dezembro. A gente não sabe como vai ser de agora, né? De abril até dezembro. Porque no final de dezembro a conta fecha. Dos últimos meses vai ser o mês de arrecadação desse ano. E se nosso ano desse ano arrecadar menos do que o ano anterior, nossa despesa aumentou. A despesa em si aumentou, mas a receita caiu. Então, esse é um cuidado, porque uma vez entrou, para a gente entrar, porque o nosso orçamento é muito curtinho, rapidinho aumenta. Então, tipo, um aumento ilusório, deu um aumento na folha de pagamento de 2,40 e poucos, né, Selmário, que dava, né? 2 e pouquinho, subiu 2,40 e pouco, de 40 e poucos, 44 que a gente estava, a gente foi para 46,51. E vai depender de como vai ser a receita lá para frente, porque a tendência é que a receita diminua, né? Foge da normalidade do que está acontecendo. Então, abril, a receita corrente líquida foi 18.644.698,25, a despesa com pessoal foi 8.670.890,32, o percentual foi 46,51. Limites constitucionais à saúde. Receita de impostos, 5.403.846,92. Despesas liquidadas com recursos próprios na saúde, 1.148.700,90. Percentual aplicado na saúde, 21,26. O limite que a gente deve, por lei, aplicar na saúde é 15%, mas a gente sempre aplica mais, todo ano a gente aplicou mais do que 15%. Despesas liquidadas com recurso federal foi 47.790,45 e despesas liquidadas com recurso estadual foi 9.298,30. Despesas empenhadas, porque ali eu demonstrei para vocês as despesas liquidadas, aqui 1.148. As despesas empenhadas na saúde foi 1.412.890,86. Pelo empenhado, a gente já aplicou 26,15 na saúde, no final de abril. O total de despesas empenhadas na saúde foi 1.412.890,86. Limites constitucionais da educação. Aqui está o quadro da educação, acho que vocês não vão conseguir ver. Os limites constitucionais no primeiro quadrimestre da aplicação e manutenção da educação atingiram um montante de 2.027.54,17, que corresponde a 35,51 sobre a receita líquida de imposto de transferência. Esses 35 aí, viu, gente? É do empenhado. Só deixa eu pegar aqui. É do empenhado. Só deixa eu voltar aqui para vocês verem, ó. 35,51 é do empenhado, tá? O liquidado foi 1.359.691,90, que dá 25,16. O pago na educação foi 1.304.555,66, que dá 24,14. Então, hoje, na educação, no final de abril, até pelo liquidado, a gente já chegou no limite da educação, que é 25%. Pelo pago, ainda a gente não chegou, mas até pelo liquidado, a gente já está cumprindo os limites da educação, que é 25,16.
O empenhado está 37,51, mas ele não significa um valor muito alto, porque é coisas que estão empenhadas até o final do ano. Não significa exatamente que vão ser efetivadas. Aí tem transporte de aluno, tem merenda escolar, tem várias outras coisas que a gente deu uma parada agora. Então, esse empenhado aí, ele está empenhado até o final do ano. A tendência da educação não é aumentar a despesa mais. As despesas que vão vir agora vão ser poucas, não vão ter uma despesa muito integral, você entendeu? São despesas emergenciais, alguma coisa que aconteceu na educação. O que tinha que ser empenhado já foi empenhado. Então, a gente tem que tomar cuidado porque a receita vai aumentar. Então, isso aí eu estou comparando com a receita até final de abril, não com a receita até o final de dezembro. Aqui, o Fundeb. O Fundeb, a gente arrecadou hoje no Fundeb 962.430,49, que dá um total do empenhado de 97,27. Liquidado 97,27. O Fundeb, ele tem que ser dividido entre magistério e outros. O magistério, a gente tem que aplicar pelo menos 60% nele. A gente aplicou 71,92 no empenhado e 71,92 no liquidado. Por que o Fundeb ele acompanha o empenhado e o liquidado? Porque a gente aplica o Fundeb todo na folha de pagamento. Então, eu empenho e liquido no mesmo ato, no mesmo mês. Empenhei e liquidei. Eu pago só não acompanha, porque às vezes tem alguns tipos de imposto, tipo INSS, essas coisas, que eu não pago dentro do mês. INSS eu pago no mês seguinte. Então, ele fica com a diferença de um mês para o outro. Mas o empenhado e o liquidado sempre vai bater, porque eu empenho e liquido tudo dentro do mês, a despesa do Fundeb. Então, o Fundeb também, até no último quadrimestre, a gente aplicou o que deveria ser aplicado, que é mais de 60%, a gente aplicou 71,92%. Até no pago, porque no pago a gente aplicou 69,55%. E nos outros, 25,35%. O que significa esses outros? Esses outros significam 40%, que é do pessoal da educação. Qual é o pessoal mesmo, Ana? Os PAG, esses que não são professor do magistérios, né? Que entra nesses outros aqui. Fora o professor, né? Então, a folha da educação, 100% a gente paga com Fundeb. Mas no final do ano, né, seu Mário, que a gente... esse mês a tendência é que falte mesmo, um pouco. Vai começar agora, né? Agora começa a faltar um pouquinho. Mas quase, tipo, 80% é pago com Fundeb. A gente gasta todo o Fundeb na folha. Todo o Fundeb na folha. É porque a gente antecipou 13º também, né? Os repasses estão diminuindo. Então, o que nós recebemos no mês não vai dar para pagar a folha do magistério. Vai faltar. Esse mês agora, final de maio. Não é que a folha do pessoal aumentou, mas sim a arrecadação que diminuiu. E também pode ser que a gente pagou também o 13º antecipado, né? Também influenciou, né? Porque a gente pagou. E a gente pagou o 13º inteiro com Fundeb, folha e 13º com Fundeb. Pode ser que aquela reservinha lá influenciou também, né? Mas outras vinculações do Fundeb, 2 milhões, outras vinculações na educação, 2.598.805,20, liquidado 28.086.080. O que significa essas outras vinculações? Significa outros recursos, como estadual, federal. Tá 2 milhões por conta que a gente tem empenhado já a creche. Por isso que tem esse valor alto. Mas o liquidado, vocês percebem que é 28.086,80, que é o realmente efetivou. Aqui, com relação ao Fundeb, cabe ainda destacar que, de acordo com o artigo 22 da Lei Federal 11.494/2007, uma parcela não inferior a 60% desse recurso deve ser aplicada na remuneração dos profissionais do magistério, que é o que eu falei, o Fundeb, a gente tem que aplicar no magistério no mínimo 60%. Lá a gente aplicou mais que 60%, aplicamos 71,92% no magistério. Então, tanto o Fundeb quanto a educação, tanto a saúde, a gente está aplicando os limites constitucionais devido, e também a despesa de pessoal. Os resultados obtidos indicam que o governo está cumprindo com os requisitos da Lei da Responsabilidade Fiscal, principalmente com relação aos limites fixados pela dívida consolidada líquida e os limites constitucionais, despesa com pessoal, serviços, saúde e educação. Então, de acordo com o último quadrimestre, a gente está cumprindo o que está exposto na Lei da Responsabilidade Fiscal. Nossa despesa de pessoal ainda está no limite, a gente já aplicou o que deveria ter sido aplicado na saúde, na educação e no Fundeb.
A receita deve ser estimada com muita prudência, considerando o atual quadro recessivo da nação, que reduz a transferência de impostos e os convênios, além de aumentar de... Aqui, peraí. Não é aqui. Obrigada, terminamos. Vou parar aqui. E é isso, a gente está aplicando certinho. Era só para acompanhar mesmo como estava sendo o comportamento até o último quadrimestre do exercício. O primeiro quadrimestre do exercício. Qual 49, Simone? 48.